Estamos juntos novamente nesse dia frio, chuvoso aqui em São Paulo. Estou cheio de casaco, mas vamos que vamos, né, gente? Hoje nós vamos lhes falar sobre um filósofo pré-socrático, Parmênides. Ele viveu 70 anos, era filho de uma família abastada, por isso pôde estudar, se dedicar aos estudos, e em estudando por quase 70 anos, que foi a sua vida, ele pôde se dedicar àquilo que mais importante da vida, que é o estudo. Ele tinha um modo de pensar metafísico, ou seja, ele pensava além de tudo aquilo que é físico. E fez uma abordagem monista da realidade. Monista da realidade. Essencialmente dizia que o princípio de tudo era ou é o ser. Sofreu uma influência do pensamento lógico e científico de Pitágoras, de Heráclito, de Xenófanes, e influenciou, vejam só quem ele influenciou: Sócrates, Platão, Aristóteles, Spinoza, Nietzsche, Heidegger, entre outros. Olhem só a profundidade, a imensa capacidade de pensar dessa criatura. O seu pensar estava centrado naquilo que ele chamou de ser, baseado em uma espécie de ideia infinita e universal. Ou seja, tudo que existe contém o ser dentro de si. Esse óculos, essa canetinha, tudo isso contém o ser dentro de si. Esse pensamento, esse tratamento que damos ao ser, se chama ontologia, que é o estudo, pois, do ser. Mas o ser não é aquilo que vemos, que sentimos, que tocamos, que amamos, que desprezamos, não. O ser é, na verdade, algo muito mais importante. Por quê? Tudo aquilo que nós vemos nasce, cresce e morre, ou seja, faz parte do próprio movimento natural da natureza. Isso nos leva a concluir que tudo que existe, de fato, é de uma organização racional. Percebam aqui já algo que eu vou falar lá no final, que é uma organização racional, eterna, imutável, indestrutível, indivisível e, portanto, imóvel. Esse imobilismo seria percebido apenas pela razão, que é a via da verdade, a aletheia, ao contrário da via das opiniões, que é o doxa. O que é o doxa? Doxa é tudo aquilo que nós achamos. Eu acho isso, eu acho aquilo. É a via da opinião. E a aletheia é aquilo que é verdade. Aquilo que eu busco, que eu alcanço, que eu assambarco pela via da razão. Assim, o mundo que percebemos pelos sentidos é tão somente a aparência, a ilusão, é o não ser. De onde se conclui que, percebam, crucial isso, o ser é e o não ser não é. Vou repetir, o ser é e o não ser não é. A partir dessa premissa, a gente deduz, ou nós deduzimos, Parmênides deduzia, que algo que existe é. Esse mesmo algo não pode não existir, não é. Por isso, envolveria uma contradição lógica. Uma coisa que é não pode ser ao mesmo tempo não ser. E uma coisa que não é não pode ser ao mesmo tempo ser. Percebam a contradição? Não é jogo de palavras, não. É o pensamento básico no qual se afirma todo o pensamento de Parmênides. Ainda que impossível um estado de nada, onde haveria um vazio, nada. Não haveria esse nada que sobrevivesse àquilo. Nada, esse vazio, nada assim poderia ter sentido
existido de alguma forma. Como é que eu vou tirar alguma coisa do nada? Como é que eu vou tirar alguma coisa de um vazio? Não posso. Então ele dizia, essa forma permanente não pode mudar de maneira alguma, porque algo que é permanente não pode mudar para outra coisa sem deixar de ser permanente. Esse óculos não pode virar essa caneta sem que uma coisa deixe de ser a outra. Consequentemente, óculos e caneta são algo permanente? Não, são ilusões dos nossos sentidos. Eu estou pegando uma caneta, eu estou lhes apresentando um óculos. Isso é ilusório. Isso não é o não ser. Ou melhor, isso não é o ser. Assim, a mudança fundamental seria possível, melhor, vou repetir, assim a mudança fundamental seria, portanto, impossível e, portanto, tudo que é uno, caindo, de certa forma, no que dizia um Tales de Mileto, que ele dizia que o princípio fundamental, o archê, era a água, Anaxímenes dizia que era o ar, Anaxágoras dizia que eram as homeomerias, Heráclito dizia que era o fogo, Pitágoras dizia que era o número, cada um deles dizendo que o princípio fundamental era aquilo que eles apresentavam, ou água, ou fogo, ou ar, não importa. Para Parmênides, o ser é e o não ser não é. Parmênides mostrou que a nossa percepção do mundo é imperfeita e repleta de contradições, pois tudo o que vemos, sentimos, amamos, desprezamos é sensorial. Portanto, não devemos confiar na experiência. Não devemos confiar na experiência, naquilo que sentimos, que vemos, que achamos ser verdade. Daí surge uma grande pergunta. O que é o erro e o que é a mentira? Que sempre existiram no mundo, gente. O erro e a mentira sempre existiram. Aí ele pergunta, e daí? Como é que faz esse negócio? O erro e a mentira como se dariam? Ele responde, pela existência do não ser resultante da ilusão que nos toma os nossos sentidos. Entenderam? O erro e a mentira sobrevêm do não ser, daquilo que a gente acha que é. Daí, agora eu chego numa outra grande questão, num grande aspecto que eu gostaria de lhes reportar e de levar a uma reflexão maior. Na hora de deitar no travesseiro, puxa vida, aquele cara falou do imobilismo. O que seria esse imobilismo? A teoria do imobilismo, deitada por Parmênides, foi, em grande medida, adquirida, tomada pelo cristianismo para justificar a ideia de Deus, uno, indivisível, eterno, imutável e sempre presente em tudo, conhecendo tudo. Existem apenas fragmentos de uma obra dele que ele escreveu, um poema sobre a natureza. Ele dividiu esse poema em 3 partes. A primeira parte dizia a respeito de como ele se aventurou a escrever tal aspecto. E ele dizia que ele foi conduzido por uma deusa, foi induzido por uma deusa a fazê-lo. Talvez aí entre um pouquinho do misticismo. A segunda parte da obra dele, desse poema, fragmentário, ele dizia que se chega à verdade somente pela via da razão, pela aletheia. E a terceira parte desse poema que ele escreveu era como se chega à mentira, pela via da opinião, por aquilo que eu acho. Então, tudo aquilo que é ilusório nos é mentiroso, nos conduz ao erro. Parmênides, depois, para mim, um grande filósofo. Ele foi a base de pensadores que até hoje se dedicam ao estudo dele,
pois, sobremaneira, ele foi um luminar na nossa condução do pensamento filosófico ocidental. Lhes agradeço muito a atenção, fiquemos todos em paz e que tudo corra-nos bem, hoje e sempre, graças a Deus. Um abraço a todos, se tiverem gostado, por favor, deem um like aí, para que o nosso ego se retempere e que dê um ibope nas nossas lives. Um abraço, até logo.